Bom dia. Shalom. Paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês nessa manhã. Rapaz, Aine Carvalho. É Aine, né? Se estiver errada, me corrija. Aine. Deixa eu botar. Amém. Bom dia, paz. Deus abençoe. Shalom, shalom, povo de Deus. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para não ficar muito alto. Bom dia, quase tarde. Shalom. Paz do Senhor, para os assembleanos, paz e graça. Shalom Adonai, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Abner, Deus abençoe. Shalom. Bom dia. Que o dia seja bom para vocês. Amém. Tô abrindo aqui. Vocês já fizeram um jejum e tudo que aparece para você na internet é comida? Meu Deus do céu. Ai, quando a pessoa tá de jejum, aparece tudo quanto é comida gostosa. Eita Jesus, mas a gente vai vencendo de glória em glória. Apareceu uma das coisas que eu mais gosto aqui, cheesecake de frutas vermelhas. Meu Jesus. Segura essa alma aqui. Só aparece coisa boa. Mas é assim mesmo. A gente vai vencendo. Vamos vencendo. Se eu não posso vencer a minha boca, o que é que eu vou vencer mais, né? Então, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã, quase tarde. E vamos avançar. Amém? Bom dia, Sheila. Eita, Jesus. Aí é pesado, viu? Você ministrar e quando chega lá tem churrasco. O negócio é só Jesus mesmo para nos segurar. Pois é, Aine, mas eu não sei fazer. Quer dizer, nunca tentei, né? Não posso dizer o que eu não sei, que eu nunca tentei. Mas eu pego uma receita e enfim, tento. Mas eu gosto mesmo quando as pessoas fazem, porque tem um sabor melhor. Não sei se vocês são assim, mas a comida das pessoas tem um sabor melhor. Ele tava de jejum, né, Abner? É manta e é glória. Você tá de jejum e tem um churrasco. Mas antes da gente começar, uma coisa que eu aprendi com a mulher de Deus aqui é o seguinte: não faça jejum apenas quando você vai ministrar ou fazer libertação ou ministrar cura. Não faça jejum antes. Por quê? A gente tem que estar de jejum sempre. Não é se preparar faltando 2, 3 dias para você ir ali. Mas é você ter saldo no reino de Deus e fazer jejum sempre. E quando acontecer de você ter um convite de você ir para uma igreja ou ministrar ou ministrar cura, libertação, você já está pronto. Então,
Só que tem muitas pessoas que isso aí, eu desde que eu comecei a minha caminhada com o Senhor, que eu jejuo. Eu não só jejuo quando eu tenho algo para fazer, quando Deus me coloca algo, mas eu jejuo desde que eu me entendo que eu nasci de novo, eu faço jejum. Até antes de eu nascer de novo, eu já jejuava. Então, eu tô de jejum sempre. Termina um, eu já digo, Senhor, e aí? Qual é o próximo? Eu tô sempre jejuando, para que eu esteja sempre pronta para o que Deus vai me entregar. E não a gente fazer só o jejum quando a gente vai ministrar numa igreja, quando a gente vai ministrar cura. A gente tem que estar pronto para a batalha, para a guerra. Não é se preparar na mesma semana, 2, 3 dias antes. Você já tem que estar pronto. Pronto para o que der e vier. Porque aí quando Deus coloca nas suas mãos, você já está pronto, você não vai se preparar ainda. Então por isso que eu sempre vivo jejuando e eu sempre estou chamando as pessoas que eu conheço, ó, vamos jejuar, vamos jejuar. Muitas vezes ela diz assim, ó, vamos fazer isso, eu estou de jejum. E eu sei que pra mim é doloroso, mas é a vida que eu escolhi levar. E se eu escolhi levar, eu não posso ir com a Maria, vai com as outras, né? Então, enquanto a maioria não está jejuando, eu estou sempre jejuando. E dói muito. Porque agora mesmo eu tô com uma fome aqui que vocês não estão entendendo. E tá doendo na minha alma. Mas o Senhor tem sido... O Senhor tem me amassado, tem tirado de mim o que não é da vontade dele, tem me ensinado, tem me preparado para um novo tempo. Então que você possa também ser preparado por esse novo tempo. Não se preparar na véspera das coisas acontecer. Mas jejuar não é só quando você vai ministrar. Eu tenho uma ministração, exemplo. Amanhã eu vou ministrar a libertação. Aí você jejua. Não. A gente tem que estar de jejum sempre, preparado para a guerra. Porque se Deus te chamar agora, você tem que estar pronto. É igual o Senhor nos entregar uma bênção, sendo que a gente não está pronta. Então como é que Deus vai te avançar se você não está pronto? Você só jejua na véspera da coisa acontecer. Eu estou jejuando sempre. E não é para me engrandecer ou para mostrar a vocês que eu sou santarrona, porque eu não sou. Sou pecadora, comedora de feijão e cuscuz, porque eu adoro cuscuz. Mas eu decidi ter essa vida, sempre estar jejuando, sempre estar me preparando. Para quando o Senhor disser assim, vai... Eu já tá pronta. Não me preparar ainda, jejuar na véspera, ou tentar me preparar. Mas já tá pronta pra guerra. E o Senhor disse, ó, vai ali fazer... Cuscuz é bom demais, né, irmão? Vai ali orar pela pessoa. Aí eu ainda vou me preparar, vou ainda jejuar, abrir um jejum. Não, já tô pronta, Senhor, já tô pronta, já tô jejuando já faz meses. Então, a gente tem que se preparar, viver em preparação. Não é só se preparar na véspera de algo acontecer. Mas viver e já viver preparado já para a guerra. Quando Deus te mandar ir, você vai-se embora. Porque você já se preparou, a sua vida é uma constante preparação para o que Deus vai entregar na nossa vida. Amém? Então, eu entrei nesse novo propósito e tem sido assim glorioso, para honra e glória de Deus. O Senhor me pediu, o Senhor me colocou para fazer um jejum, que eu disse assim, Senhor, é para eu fazer, o Senhor disse que era. Então, se o Senhor disse que era, vou-me embora. E esse jejum vai até junho. E pelo amor de Deus, não vão fazer o mesmo que eu estou fazendo, não sejam Maria com as outras, mas façam aquilo que vocês oram e perguntam ao Senhor a direção. Amém? Então a gente tem que perguntar ao Senhor, dizer, Senhor, e aí? É para eu fazer também o mesmo que ela está fazendo? É para eu fazer outro? O que é para eu fazer? Peçam direção a Deus. Não sejam Maria que vai com as outras. Mas se eu puder falar para vocês, jejuem. Não jejuem só na véspera das coisas acontecerem. Tenham uma vida de oração, de jejum, de busca. Não só se preparem quando está próximo da coisa acontecer. Se preparem muito antes. Tenham uma vida de preparação. Deus só pode entregar coisas nas nossas mãos
quando a gente já vem nessa busca, nessa preparação, ele sabe que se ele quiser me entregar hoje algo, eu tô pronta. Porque eu já venho nessa preparação já há muito tempo. Orando, jejuando. Amém? Então que você possa mudar tudo que você vem fazendo. Se você vem fazendo as coisas só em cima do ato. Mas você tem uma vida de preparação para que Deus entregue coisas grandes na sua mão. Amém? Sou nordestina sim, Aine. Nordestina que gosta de cuscuz. Se eu puder, eu como cuscuz todo dia. Mas eu gosto de comida também de outros estados. Mas o cuscuz é algo que eu não posso deixar tirar do meu cardápio. Amém? Então Deus abençoe vocês nessa manhã e vamos avançar. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos abençoar, amém? Querido Deus, Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse dia que já começou, por essa manhã quase tarde. Eu quero me diminuir na tua presença, Pai. Quero te agradecer pelo Senhor me ensinar, me exortar, pelo Senhor me amassar. Quando muitas vezes eu acho que eu estou fazendo algo certo e o Senhor me mostra que não é isso que o Senhor quer. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor cada dia mais me chamar para a preparação de grandes coisas. E assim eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui. Pai, obrigada por esse dia. Em nome de Jesus, obrigada por essa live. Obrigada pela vida das pessoas que estão aqui. Que o Senhor Jesus venha nos ensinar a tua vontade, a tua boa vontade, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. E venha nos ensinar que nós não somos justos juízes. Mas nós temos que ter a graça, o amor do que Jesus foi para nós e do que Jesus é para nós. Obrigada, Senhor, por essa live. Eu te agradeço, eu te consagro. Eu te peço que o Senhor possa tirar de mim todo o orgulho, Pai, e soberba do meu coração. Quando muitas vezes eu acho que eu sou capaz de algo, eu não sou capaz de nada, Pai. Sem o Senhor eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sou capaz, Senhor, se o Senhor não estiver comigo. Eu te agradeço, Pai, por me ensinar a te obedecer. Quando o mundo diz que não, Pai, o Senhor diz que sim. E eu te agradeço, Pai, pelo Senhor me conduzir, porque essa é a vida que eu quero ter, Pai. Eu quero ser conduzida pelo Senhor, não por pessoas, mas pelo Senhor, porque o Senhor sabe tudo o que é melhor para mim e para as pessoas. Obrigada, Senhor, eu te consagro, te agradeço essa live. Eu te agradeço pelos telefones conectados, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo ataque externo, Pai, que venha tentar nos impedir de aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Shalom, evangelista Marcelo. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Glória a Deus. Amém. Então, ontem tem uma moça que ela me conheceu através de um podcast. E ela me pediu ajuda sobre... Ela falou que tem medo de... Eu não quero falar quem é, até para não expor. Mas ela falou disso, que tem medo de orar, tem medo do mundo espiritual. Tem medo do mundo espiritual invisível, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Quando o medo se torna uma prisão invisível, libertando a alma que Deus chamou para avançar. Então o medo é uma das armas mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosa que age na nossa vida espiritual, contra a nossa vida espiritual. Amém? Então, bem-vindos para quem está entrando agora. Lauriene, minha vizinha, Gabriel. Deus abençoe vocês. Então, ele não chega na maioria das vezes como algo escancarado. Ele se disfarça de prudência, de insegurança, de talvez não seja um momento. E quando percebemos, já estamos paralisados. Na Bíblia, o medo carrega significados profundos. No hebraico, uma das palavras usadas é iar.
Y-I-R, vírgula em cima, A-H, que pode significar tanto temor reverente a Deus quanto medo que causa terror e recuo. Isso revela algo poderoso. O mesmo sentimento pode nos aproximar de Deus ou pode nos afastar completamente de Deus. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Então, tudo depende da sua origem. Já no grego, encontramos a palavra medo como phobos, P-H-O-B-O-S, que é um medo que gera fuga, pânico, paralisação. E esse tipo de medo impede as pessoas de orar. Que foi exatamente o que a moça falou comigo ontem. De buscar, de libertação, medo da libertação. As pessoas têm medo de buscar libertação porque elas ficam com medo muitas vezes de que, nossa, posso manifestar. Mas saiba que você está buscando se libertar das cadeias que te prendeu por muitos anos. E eu vi esse medo nessa moça. Mas em nome de Jesus eu creio que ela vai sair desse medo e vai colocar a fé no lugar do medo. Esse tipo de medo que impede pessoas de orar, de buscar a libertação, de se entregar mais profundamente a Deus, é um medo que aprisiona. Então esse medo aprisiona muitas pessoas. Por quê? Porque elas têm medo de buscar a libertação, elas têm medo de manifestar, elas têm medo de orar, têm medo de ver o mundo espiritual. Quando eu passei por um processo de libertação eu estou falando na questão expulsar demônio. Expulsar demônio é 20%. Então, o Senhor levou uma libertadora até o meu apartamento e eu me entreguei de vez. Se era para ser liberta, eu não estava com medo se eu ia manifestar, o que é que ia acontecer. Eu me entreguei mesmo porque eu entendi que eu não poderia mais viver naquelas cadeias que eu estava vivendo, espirituais. Então, eu me entreguei mesmo. Então, foi uma tarde inteira para tirar tudo que estava em mim, de muitos anos. Então, assim, o medo, quem coloca, é o inimigo das nossas almas, para que a gente não seja liberto. Então, quando eu tenho medo, eita glória, aleluia, eu já sonhei muitas vezes. Então, quando a gente tem medo de ser liberto, de buscar ajuda, é isso que o inimigo das nossas almas quer, que a gente nos paralisar, para que a gente não busque ser liberto, para que a gente não ore, para que a gente não busque crescimento através de pessoas, para que a gente não busque uma libertação, que todos nós precisamos de ajuda. Se você acha que você não precisa e tem que estar só buscando na sua casa, aí ele já está te paralisando. Porque todo mundo precisa de pessoas, todo mundo precisa de ajuda, e eu precisava de ajuda. Só que eu não fiquei esperando a coisa acontecer. Eu fui em busca de me libertar, eu sozinha mesmo, sem entender. Então, eu comecei a jejuar, nos primeiros dias já que eu comecei a buscar a Deus, já comecei a jejuar sem parar. E jejuava e terminava um, já entrava em outro, mesmo sem entender. Mas eu fui buscando mesmo sem ter o entendimento, porque o que a gente não pode esperar é ter o entendimento para fazer, a gente tem que fazer. E aí o Senhor vai derramando sobre a nossa vida o entendimento, o conhecimento. Só que o que é que muitas pessoas acham? Eu também achava isso. Essa moça falou assim, eu não tenho muito entendimento, eu não falo bem como você. Eu disse, eu não falo bem, mas eu vou aprendendo no processo. Então você não tem que esperar falar bem para você falar. Você não tem que esperar vir uma pessoa para te libertar. Você já tem que começar. Começar a jejuar, começar a orar. Começar a buscar. E aí no caminho o Senhor vai colocando pessoas, o Senhor vai te ensinando, o Senhor vai acrescentando na sua vida aquilo que você precisa, porque Deus não abandona ninguém. Então quando eu fui buscando, o Senhor foi colocando pessoas na minha vida. E eu decidi buscar mesmo sem ter pessoas que me ajudassem. Eu comecei a ir sozinha mesmo.
Eu nasci sozinha, então eu fui aprendendo, fui buscando. E eu sei que o Senhor ia botar pessoas, e o Senhor colocou pessoas. Exatamente. Deus vai colocando pessoas na nossa vida. Então a gente não tem que estar pronto ou preparado. Ah, Heloísa, eu não sei falar para pessoas, eu não sei falar bonito, então eu tenho que fazer teologia. Não. Comece. Eu só sei falar de Jesus te ama. Comece falando isso. Eu só sei fazer uma oração em nome de Jesus. Sai demônio, faça isso. Se Deus te chamou para ser um libertador, uma libertadora, comece. E o Senhor vai te moldando aos poucos, vai mostrando pessoas, vai te trazendo pessoas. E eu comecei assim. E eu não me acho que eu sou propícia para falar para vocês. Mas se o Senhor me pediu isso, eu vou fazer. E no dia que Ele quiser que eu pare, eu vou parar. Então, você não tem que esperar estar pronto, você tem que fazer e no caminho o Senhor vai acrescentando, vai moldando você, vai te ensinando, vai colocando pessoas. Então, nessa minha busca, o Senhor me trouxe uma pessoa que hoje eu considero ela como minha intercessora. Eu estava até falando com ela há poucos minutos atrás. E ela tem uma história parecida com a minha, em alguns pontos. E ela estava fazendo compra no mercado. E o Senhor disse assim, olha, pare de fazer a compra e vá ali que eu vou te mandar no endereço. E ela bateu na minha porta. Ela foi com outra mulher que mora com ela. E elas chegaram lá. E ela disse, olha, eu não sei por que eu vim, mas eu vim aqui. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem. Depois ela entendeu que o Senhor tinha levado ela lá onde eu estava para ela fazer a libertação em mim. E foi uma tarde inteira. Então o Senhor, Ele é fiel. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. A gente passou uma tarde inteira. Uma tarde para tirar as legiões que tinha em mim. Então, assim, o Senhor, Ele não nos abandona, mas a gente tem que ter o primeiro passo. Continuar buscando. E aí o Senhor vai colocando pessoas. Então essa mulher para mim hoje, eu amo ela assim, como se ela fosse de sangue, família de sangue. E eu converso com ela e eu peço instrução a ela. E ela me ensina, porque ela já está, né, há muitos anos nessa caminhada com o Senhor. E eu aprendo muito com ela. E o Senhor usou a vida dela para expulsar os capetas de mim. E glória a Deus pela vida dela, porque eu honro a vida dela, eu oro por ela e é pessoas assim que o Senhor vai colocando no nosso caminho. O Senhor vai tirando, vai colocando pessoas. Então não espere você estar pronto para você fazer algo. Comece e o Senhor vai colocando pessoas. Assim como eu tenho essa mulher hoje na minha vida, é como se ela fosse a minha família mesmo de sangue. E ela fez a libertação. E ela tirou os capetas de mim em nome de Jesus. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje falando para vocês. Então não espere a coisa acontecer, faça. E o Senhor vai te moldando, te instruindo no caminho. Amém? Então, vamos voltar aqui. Hoje muitos não avançam porque estão dominados por medos invisíveis. Medo de se expor diante de Deus, medo de orar em línguas. As pessoas muitas vezes têm vergonha. Medo você tá no... Deixa eu pegar um exemplo aqui da apóstola Larissa Argolo. Ela falou uma vez que ela vai no restaurante, aí as pessoas ficam com vergonha de orar sobre aquela comida, que a gente não sabe a procedência, quem foi que fez. Tem muitas pessoas de outras religiões africanas, religiões ou até do ocultismo, ou bruxos ou feiticeiros, que eles estão no meio desses trabalhos normais. Tem mulheres que estão na cozinha fazendo comida, então você não sabe de onde vem aquela comida. Aí você tem vergonha de orar. Por exemplo, tem um testemunho de uma ex-bruxa, que ela trabalhava numa casa, nessa casa que vende caixão, como é o nome? Não é necrotério não, necrotério é quando você faz a biópsia.
nessas casas que vendem caixões. Que vende caixão pro pessoal que morre, né? Aí, ela trabalhava nesse lugar, funerária, exatamente. Ela trabalhava numa funerária. E aí, o que ela fazia? Eu vou falar mais ou menos o que eu lembro. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ela falou que ela trabalhava na funerária e ela pegava, muitas vezes, órgãos das pessoas mortas para fazer feitiços. Corpo, alguma coisa do corpo, dos órgãos, ossos. Só que teve uma mulher lá, que essa mulher tinha falecido, essa mulher era cristã, que ela não conseguiu tocar naquela pessoa. Então Deus protege até quando, depois que a gente é recolhido. Deus protege até o nosso corpo, nossos ossos. Então, por isso que é muito importante a gente estar em vigilância e orar quando a gente vai no restaurante, quando a gente compra comidas no... Eu já estou indo para outro assunto, mas amém. Quando a gente faz compras no supermercado, chegou em casa, ora pela comida. Tem gente que não acredita. Mas quem mexeu com isso, quem mexeu com feitiçaria, como eu, com bruxaria, sabe que, assim como existe comidas consagradas a entidades, existe comida consagradas a demônios, existe comida consagradas a Deus. Então as pessoas têm vergonha, começou a coceira no nariz, aleluia. Então as pessoas, muitas vezes, têm vergonha de orar na frente do povo ali. Estou no restaurante, a pessoa fica assim, orando bem caladinho. Aí você tem vergonha, muitas vezes, de orar e mostrar que você é um cristão. Então hoje, no meu início, eu tinha vergonha muitas vezes de orar, tinha vergonha de carregar uma Bíblia debaixo do braço, tinha vergonha de falar de Deus, eu tinha vergonha porque eu tinha vergonha do que as pessoas iriam falar. Só que o Senhor me disse, você não tinha vergonha quando você era do mundo, você não tinha vergonha de nada. Aí agora que você é minha filha, você agora está com vergonha. Eu disse, é mesmo, né, Senhor, me perdoe. Então hoje a gente não tem que ter vergonha de nada. A gente não tem que ter vergonha de carregar o brasão do reino de Deus. Então hoje, quando eu estou no restaurante, eu pode estar cheio. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa comida, já consagra a Ti, Senhor Jesus. Eu não sei quem foi quem fez, mas seja consagrada, que seja uma bênção na minha vida, em nome de Jesus. E se veio algum mal aqui, que seja quebrado agora e anulado pelo sangue de Jesus. Então a gente não tem que ter vergonha, medo do que o povo vai pensar, medo do que as pessoas vão falar. E aí Satanás vai arregaçando com a sua vida, porque você tem vergonha. Aí a Ruth disse, eu trabalhava em um projeto social que a cozinheira era do candomblé e meu chefe era pai de santo. Eita Jesus, tenha misericórdia. Mas é isso, em todo lugar que você for, vai ter filhos das trevas e filhos de Deus. Não ache que Deus te chamou e que você é filho para viver só ali trancado dentro de uma caixa, não. Se for a vontade de Deus, amém. Mas Deus nos chamou para ser luz. E onde você chega, você tem que ser luz. Então, todo lugar que a gente vai ter filhos das trevas, vai ter filhos de Deus. Amém? Então, hoje, muitos não avançam porque estão dominados por medos invisíveis. Medo de se expor diante de Deus, medo de orar em línguas, medo de enfrentar processos de libertação, medo do que vão pensar, do que as pessoas vão achar, medo de perder o controle. Esse medo não é apenas emocional, ele pode ser espiritual. Alimentado por mentiras, alimentado por traumas e até opressões que precisam ser confrontadas. Amém? Então eu quero abrir aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo do 1 ao 7. 2 Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Refere-se a uma disposição da mente. O apóstolo está dizendo a um jovem evangelista que não deveria temer. Poderia ser dito o espírito de poder, porque ele vem do Espírito Santo. Mais uma vez, dado pelo Espírito Santo, um espírito de domínio próprio, tudo tornando possível
tenhamos nossa fé na cruz. Amém? Então esse texto aqui revela algo extremamente sério. O medo pode ter uma origem espiritual. O apóstolo Paulo não diz apenas sentimento de medo. Ele diz espírito de medo. Isso indica que existem medos que vão além da nossa mente. Bom dia, Cauã. São influências espirituais que tentam roubar a nossa ousadia em Deus, a nossa ousadia de orar, a nossa ousadia de ir ali orar por uma pessoa e expulsar um demônio. Ousadia para a gente chegar no restaurante, a gente não ficar assim, orando assim. Não, diz em nome de Jesus, o povo que fala o que quiser. Em nome de Jesus, para que as pessoas saibam que ali você é uma luz que está no meio daquele povo. Seja no restaurante, seja onde você estiver. Que as pessoas saibam que você é um filho de Deus. Mas quando você fica com vergonha, fica fazendo as coisas assim, falta de ousadia, falta de fé e de identidade de Cristo. A referência bíblica, Ruth, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? Então, isso indica que existem medos que vão além da mente. São influências espirituais que tentam roubar a ousadia, a fé e a identidade em Cristo. Observe o contraste aqui. Medo paralisa, poder impulsiona. Se o medo tenta paralisar você, o poder que vem de Deus, do Espírito Santo, impulsiona você. Amor impulsiona o medo e expulsa o medo. O amor expulsa todo o medo que você tem. Moderação, mente equilibrada, traz clareza. Então, quando alguém sente medo de orar, de buscar libertação ou de se aprofundar espiritualmente, muitas vezes não é apenas insegurança. É uma tentativa de bloqueio espiritual. Amém? Então, na Bíblia, vemos discípulos que, após a morte de Jesus, se esconderam por medo. E muitos se esconderam quando Jesus se entregou ali aos fariseus, ao povo ali que levou ele para ser crucificado. Eles se esconderam por medo. Após a morte de Jesus, se esconderam por medo. Eles já tinham visto milagres, mas o medo os paralisou. Então não deixe que o medo paralise você. Eita, essa frase também é para mim, tá? Essa também é para mim. Não deixe que o medo paralise você de fazer aquilo que Deus está te chamando. Hoje as pessoas que conhecem a palavra, mas não oram com autoridade, elas oram como se fosse um gatinho assustado. Como é que você quer ter autoridade se você ora com medo, assustado? Satanás, os capangas dele, o que é que ele faz? Ele tenta colocar medo na gente para que a gente pare, para que a gente não busque a autoridade que vem de Deus. E Deus derrama a porção de autoridade sobre a vida de cada pessoa. Só que por você ter medo, muitas vezes, você não enfrenta, você paralisa. Você não tem noção da quantidade de demônio que eu vejo. Vejo no sonho, vejo com a mente aberta. Você não tem noção. Há poucos dias atrás, o Senhor me fez sonhar com uma potestade. E ela era gigante. Vocês não estão entendendo o tamanho daquilo. Só que eu estava muito acima dela, como se eu estivesse no céu voando sobre ela e vendo ela. Ela era gigante. Era algo assim que era do tamanho de um bairro. Só que ela não conseguia me assustar nem me tocar. Porque quem estava comigo é maior do que elas. Quem está comigo é o Senhor Jesus. Amém? Então, pessoas que conhecem a palavra, mas não oram com autoridade. Exatamente, evangelista. Já estou chamando de pastor, já estou profetizando. O medo é um inimigo terrível em várias áreas. O gigante afrontou o povo 40 dias e ninguém teve a atitude de guerrear contra Golias. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas faz. Ele tenta nos assustar e nos parar. Pessoas conhecem a palavra, mas não oram com autoridade. Pessoas que sentem vontade de buscar
mais travam. Pessoas que têm experiências espirituais, mas recuam por medo. Esse medo tenta impedir o seu avanço espiritual. Não deixe que Satanás pare você. Não deixe. Se for preciso jejuar, jejue o quanto for necessário. Mas diga, Senhor, eu quero mais autoridade. O que eu preciso fazer, Pai? Me ensine. Que eu quero mais autoridade. Eu não quero ser oprimida e parar por causa dos medos que Satanás tenta colocar em mim. Medo de orar, medo de interceder. Amém? Então, o segundo versículo que eu quero trazer, eita Jesus, que tem uma coceira no nariz que eu não sei não, só Jesus na causa. Em nome de Jesus, sai daqui, coceira. Segundo versículo bíblico, 1 João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Esse versículo eu escutei no início dos primeiros dias da minha conversão. E eu ainda não tinha o entendimento dele. Esse versículo revela a raiz de muitos medos, a ausência de revelação do amor de Deus. Quem não entende profundamente o amor de Deus tem medo de errar, tem medo de ser rejeitado, tem medo do confronto, tem medo de se entregar completamente. O medo cresce onde o amor ainda não foi plenamente revelado. Então, se você tem medo de errar, você nunca vai fazer, vai sair do canto. Porque você tem medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão falar. Se você vai errar, a gente vai errar todo dia. Eu erro todo dia. Todo dia eu erro. Eu erro no que eu falo. Eu erro no que eu ensino. Eu erro muitas vezes no que eu estou falando. E amém, porque eu digo, Senhor, todas as vezes que eu estiver fazendo algo que o Senhor não goste, me exorte. E o Senhor tem feito isso. E eu sou grata a Deus por errar. E poder aprender. Que eu sou apenas um vaso que está tentando aprender. A gente não pode ficar com medo das coisas, medo de errar, medo de fazer, com medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, olha, quem é ela? Que não sabe nada, mas está falando. Esse medo, quem traz é Satanás tentando nos parar. Mas eu só vou parar no dia que Deus mandar. Eu só vou parar no dia que Ele mandar. Se Ele mandar eu prosseguir, eu vou prosseguir, olhando para o alvo. E o alvo é Cristo. Então não parem. Não pare. Se Deus te chamou para algo, não pare. Não deixe o medo te paralisar. Então quem não entende profundamente o amor de Deus tem medo de errar. Tem medo de ser rejeitado. Tem medo do que as pessoas vão falar. Tem medo de você ser confrontado. O confronto, a maioria, eu vou botar 99% das pessoas não gostam de ser confrontado. Eu também não gosto. Mas eu preciso ser confrontada. Porque nem sempre eu vou fazer coisas que são corretas ou que está de acordo do que Deus quer. Então a gente precisa ser confrontado. Hoje mesmo eu fiz essa oração, Senhor, obrigado por me confrontar. Amém? Então tem pessoas que têm medo de se entregar completamente. Você foi traído, você foi caluniado, você foi julgado. Aí você tem medo de se entregar para as pessoas. A gente tem que vigiar, sim, temos que vigiar. Mas a gente não pode viver com medo de tudo, de todas as pessoas, porque alguém te traiu no passado. Senão assim você nunca vai viver uma vida plena. Porque eu tenho medo de tudo que todo mundo vai falar. A gente tem que vigiar, a gente tem que observar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não com medo totalmente de deixar com que as pessoas se aproximem de nós, porque você foi traído por outras pessoas que não mereciam a sua amizade, não mereciam o seu amor. Então a gente não pode colocar todo mundo numa cesta só. Aí porque as pessoas me traíram, eu vou falar uma coisa pra vocês, vou até falar uma coisa engraçada. Se tem uma pessoa que foi traída, tá aqui. Fui traída. Quando eu ia tentar resolver, ou tentar conversar com a pessoa dizia que eu era louca.
que eu estava mentindo, que eu estava trazendo coisas que não existia. Eu sempre passei por louca. Mas a pessoa estava ali me traindo. Traída nos relacionamentos, traída nas amizades. Assim como eu também errei com pessoas. Então, assim, a gente não pode dizer, a gente não pode colocar um manto de santidade achando que a gente nunca fez nada com ninguém, porque a gente fez também. Eu também traí, eu também errei. Então, assim como fizeram comigo, eu também fiz com as pessoas. Mas eu busquei me consertar, eu pedi perdão a Deus. Então, se eu busquei o perdão de Deus, isso não quer dizer que eu não posso deixar as pessoas se aproximar de mim. Por medo. Ah, eu tô com medo, agora não vou deixar que ninguém se aproxime de mim, porque eu já fui traída, já fui abandonada, já passei por muita coisa. Que é uma vida muito miserável quando você vive assim. Amém? Então o medo cresce onde o amor ainda não foi plenamente revelado. Então, se Jesus me perdoou dos erros que eu fiz contra outras pessoas, isso quer dizer também que você pode perdoar outras pessoas e deixar que pessoas se aproximem de você. Amém? O texto diz que o amor lança fora o medo, ou seja, o medo não sai sozinho, ele precisa ser confrontado por uma revelação maior, que aqui é o amor de Deus. Então Pedro andou sobre as águas, mas começou a afundar quando olhou para o vento. O medo tomou o lugar da confiança. Pessoas não oram em línguas porque têm medo de não ser de Deus. Pessoas não buscam libertação por medo de manifestação. Elas têm medo de manifestar ali. E é isso que ele quer. Que você não seja liberto. Você fica com esse medo. Pessoas não se entregam porque têm medo do desconhecido. Então, quando você não tem conhecimento de algo, você fica com medo. Quando eu fui ser liberta, eu disse, eu só me entreguei. Eu disse, ó, tô aqui. Vou botar até minhas mãos, tô aqui. E eu manifestei. E saía um, manifestava outro. E foi uma tarde inteira. Eu tenho vergonha? Não tenho. Vergonha eu tenho se eu estivesse vivendo na vida que eu vivia antes. Uma vida de pecado, de mentira, de ego, de prostituição. Mas hoje, eu quero me libertar. De me libertar de tudo que me prende. Então foi preciso uma tarde inteira para tirar os demônios dentro de mim. De uma vida de 32 anos de pecado. Vocês acham que tinha pouca coisa? Não tinha. Então a gente não tem que ter medo. A gente tem que meter a mão mesmo e dizer, Senhor, eu quero ser liberta. Me liberte, Senhor, de tudo que está me aprisionando. Me liberte, Pai, de tudo que eu preciso ser liberta. Eu não quero viver mais essa vida dentro de cadeias. Amém? Depois eu vou fazer aqui para vocês. Depois a gente vai falar sobre libertação em batalha espiritual. Ó, eu quero mostrar aqui para vocês. É um seminário que eu fiz, mais um, né? Eu amo esse tema. Tudo de libertação é algo que eu gosto mesmo, gosto de aprender. Porque eu fui presa por muitos anos nas mãos de Satanás e eu sei o como foi difícil para mim. Então eu servia ao mundo das trevas, eu praticava feitiços, eu sacrificava animais, eu fazia muitos tipos de bruxaria, eu mexi com o mundo das trevas. Então hoje eu quero aprender como é que eu posso ajudar as pessoas a se libertar disso. Porque se eu vivi nesse meio, agora eu quero viver entendendo como eu posso ajudar as pessoas, os cativos, os que têm medo. Amém? Então, quando alguém entende, Deus me ama, ele não vai me expor, ele vai me cuidar. Então o medo perde força. Aqui no terceiro versículo bíblico, eu quero abrir em Isaías. Deixa eu abrir aqui em Isaías. Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Que diz assim:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A progressão que vemos nesse versículo é muito precioso. Eu sou contigo. Mas ainda ele se aproxima mais. Eu te esforço. Abraça, não. E mais perto ainda, eu te ajudo. E por fim, ele abraça o seu filho e diz: eu te sustento. Aleluia. Aqui Deus não apenas manda não temer, ele revela o motivo: sua presença. O medo cresce quando a consciência da presença de Deus diminui. A palavra assombrar, neste texto aqui, carrega a ideia de ficar desorientado, paralisado, dominado por ansiedade. Deus está dizendo: você não precisa entender tudo, você precisa confiar que eu estou com você. É isso que Deus diz para nós e que a gente muitas vezes esquece. Você não precisa entender tudo. E a gente não vai entender tudo, eu não vou entender tudo. Você precisa confiar que Deus está com você. E se Deus está com você, se você confia, você tem convicção, o medo começa a perder força. Josué teve medo de assumir a liderança após Moisés. Deus não deu a ele um plano detalhado. Deus não explicou a ele realmente o que ia acontecer detalhadamente. Ele deu uma promessa. Qual foi a promessa que Deus deu a Josué aqui? Eu estarei com você. Aleluia. Muitos têm medo do que vão sentir em oração profunda. Eu também já fui muito assim. Muitas vezes eu estou orando, aí eu quero abrir o olho para ver se está acontecendo alguma coisa. Ou com medo, se vai aparecer algum demônio. Eu não sei se vocês já sentiram assim, mas às vezes eu me senti assim. Então muitos têm medo do que vão sentir em uma oração profunda. Medo do que pode acontecer em uma libertação. Medo de perder o controle das coisas. A gente tem medo de perder o controle da nossa vida. E o Senhor tem me levado para um estreito tão grande, mas esse estreito foi para exatamente eu parar de querer ter o controle das coisas e colocar o controle na mão dele. Então, o Senhor tem me levado para um estreito que quando eu estou na oração, eu digo: Senhor, realmente, obrigada pelo Senhor me espremer de tal forma para que hoje eu não queira mais ter o controle da minha vida, porque o controle da minha vida é tua. O controle das coisas que eu queria ter agora são teus. Então agora eu estou na tua dependência. A verdade é, Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Mas você precisa não deixar que o medo te paralise e continuar avançando. O medo que paralisa não vem para te proteger, vem para te impedir. Impedir de você avançar, impedir de você de orar, impedir de você ajudar o Amém? Voltamos. Ele te impede de orar com profundidade. O medo te impede de orar com profundidade. Buscar libertação, se entregar totalmente. Se entregue totalmente. Não tenha medo. Se entregar a Deus. Quando eu estava no mundo, eu me entreguei totalmente ao mundo. É totalmente mesmo. E hoje, para a misericórdia de Deus, muitas pessoas que nem me conhecem, nunca me viram na vida, falaram assim: irmã, você está viva pela misericórdia de Deus, mas não é para você estar viva não. Eu disse: eu sei. Não era para eu estar viva. Muitas vezes, tentaram ceifar a minha vida. Muitas vezes. Mas pela misericórdia de Deus e por eu ter uma família que orava por mim, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus. Então o nome de Jesus será glorificado e será levado para as pessoas. Então o medo, ele te impede de você orar com profundidade, de você buscar a libertação, de você se entregar totalmente, de você viver o que Deus já liberou para você. O medo é uma prisão invisível e muitas pessoas estão presas sem perceber. Existe uma verdade libertadora aqui. O medo só permanece onde a verdade ainda não ocupou espaço. Amém, Enéas. Amém. E eu tenho buscado mais ainda, sabe?
ser uma pessoa genuína na presença de Deus, porque eu era muito dona do meu nariz. Eu era muito soberba. Eu era muito... Me achava a última Coca-Cola do deserto. Mas quando eu realmente me entreguei para Deus, eu disse: Senhor Jesus, se o Senhor existe, entre na minha vida e tire e faça morada em mim. Realmente foi um pedido de socorro. Socorro por não aguentar mais a vida que eu estava vivendo. E era uma vida glamurosa, era uma vida rica, era uma vida de sucesso. Era uma vida onde eu morava nos Emirados Árabes, já tinha morado em muitos países. Então, eu era destemida no mundo. Então eu quero ser destemida também para fazer a vontade de Deus. Mas ser destemido não é ser orgulhoso. Ser destemido não é querer ser nariz empinado, que é o que muitos de nós somos. E muitas vezes quando eu quero dar uma crescidinha, o Senhor diz: epa, calma, não vai por aí não. Então o medo começa a perder domínio. Quando Deus está com você, você entende isso e você entrega e confia nele. Quando você entende quem Deus é, quem você é nele e quem ele está e que ele está com você, o medo começa a perder o domínio. Mas você precisa entender isso. Quem Deus é, que ele está com você e que ele está com você e quem ele é em você. Amém? Glória a Deus. Então eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero fazer uma oração. E quero pedir para que o Senhor possa tirar o medo de vocês. Cada vez mais. Não tenham medo de errar, não tenham medo de ser confrontado. A gente vai errar sempre, a gente vai ser confrontado muitas vezes e a gente não vai gostar. O ser humano, a nossa mente não gosta de confronto. A nossa mente não quer ouvir uma pessoa que nos confronta. Eu não gosto de confronto, mas eu preciso. Deus, ele não nos dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa. O que eu quero agora, eu queria tanta coisa que eu nem queria estar aqui no Brasil. Mas Deus me trouxe para o que eu preciso, não para o que eu quero. Se ele for fazer o que eu quero, eu me perco. Amém? Então, eu quero fazer uma oração com você. Em nome de Jesus, vamos ligar isso na terra para ser ligado no céu. Amém? Então, Pai, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes o medo tem me paralisado. Medo de avançar, medo de orar, medo de buscar, medo até de errar, medo de ser confrontado, medo de me entregar por completo. Mas hoje eu declaro: eu não fui chamado para viver aprisionado. Eu renuncio todo espírito do medo que tem tentado agir contra a minha vida. Eu renuncio toda mentira que me faz recuar. Eu renuncio toda insegurança que me impediu de avançar. Senhor, revela o Teu amor de forma profunda dentro de mim. Que o Teu amor lance fora todo medo escondido, todo bloqueio, toda resistência. Eu declaro que não viverei mais paralisado ou paralisada. Eu declaro que avançarei em oração, em intimidade e em entrega. Que toda prisão invisível seja quebrado agora. Que toda voz de medo seja silenciado e que a Tua presença seja maior do que qualquer sensação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, eu declaro que o Senhor tire de você todo o medo que tem te paralisado, todo o medo de buscar, medo de orar, medo de se mostrar que é filho de Deus, medo de buscar uma libertação, medo de buscar, muitas vezes, a cura na alma. Que você tire esse medo da sua vida em nome de Jesus e passe a ser esse filho e filha posicionado para cada vez mais você entender e fazer aquilo que Deus te chamou. Deus não nos chamou para ter uma vida de medo. Deus nos chamou para a gente ser realmente quem Ele nos chamou para ser. Cada um aqui tem um propósito lindo. Cada pessoa aqui tem um propósito lindo para o reino de Deus.
Então nós fomos chamados para governar, assim como ele diz em Gênesis 1, eu acho que é 1 é 2, ele manda Adão governar nessa terra. Então nós fomos chamados para governar aqui e fazermos e termos um propósito lindo para Deus. Só que a gente muitas vezes é impedido por causa do medo do que as pessoas vão achar, medo do que as pessoas vão julgar, medo da gente ser exortado, porque a gente não aceita ser exortado, ser confrontado. E a gente tem que aceitar sim. Porque muitas pessoas já passaram pelo processo que nós estamos passando agora. Eu não sei tudo, eu tô aprendendo. Tem dia que eu erro, tem dia que eu não tô feliz, tem dia que eu não quero falar nada. Tem dia que eu sou confrontada. E amém por isso. Eu tô aberta para ser confrontada. Eu tô aberta para dizer, você tá errada. Não faça isso. E eu digo, Senhor, me perdoe, eu tô errada. Eu não sou perfeita. Eu não sou a sabichona. Eu só tô tentando acertar e tentando entender aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Então eu falo isso assim com muito temor e tremor a Deus. Que eu tô na busca por acertar. Então, quem sou eu para dizer, apontar o dedo ou dizer alguma coisa sobre as pessoas? Sendo que, se Deus me perdoou, eu também tenho que perdoar, eu também tenho que ajudar, eu também tenho que exortar na hora certa. E eu tô aberta a isso também. Amém? Então, assim, até quando vocês vê algo que eu falar que esteja errado na Bíblia, amém. Podem falar. Elô, acho que o que você falou aqui não é muito bem isso. E eu vou me corrigir. Só que quando a gente já diz assim, não, eu sei, você tá errado, você é isso, você se acha tão autossuficiente, você já começou a se perder. Já começou a se perder. Então a gente não tem que ter medo de errar. Pelo contrário, a gente tem que pegar a ousadia de Deus, a ousadia que Cristo deixou para nós e seguir em frente. Sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para o que as pessoas estão achando, nem olhar para o que as pessoas estão falando. Mas seguir, prosseguir. Seguir olhando para o alvo. O alvo é Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para esse estudo bíblico, se assim o Senhor me permitir. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Ajude outras pessoas a sair também desse ciclo de medo que paralisa elas. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Amanhã nos vemos aqui. E quem puder hoje, coma cuscuz, porque é bom demais. Não é verdade? Eu vou fazer um agora. Ai, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém? Eu vejo vocês amanhã aqui às 11h30 da manhã. Um beijo no seu coração.